Olá, amigos. Vamos a mais uma mensagem. Como eu falei, a gente vai fazer mensagens pequenas e sequenciais. E eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha de vocês e vamos aos estudos, porque só com as mensagens bem pequenas, mas bem explicativa, é que nós vamos compreender a Bíblia, ok? Hoje a gente vai ver a criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exaltidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por um acaso? Essa é a pergunta que eu faço. Poderia tudo isso ter surgido por um acaso? Como disse um grande estudioso, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma e é o que nós vamos ver agora. Como era a terra antes de ser criada? Vamos ver Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Como foi formado o universo? Hebreus 11:3, Salmo 33, 6 e 9. Mediante a palavra de Deus, ele falou, tudo se fez, ordenou, e tudo passou a existir. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Vemos também estes versículos em Êxodo 20, 11. Quem participou do ato da criação? Vamos ver Gênesis 1:2 e João 1:3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Olha, irmãos, no princípio, veja só, no princípio, o que eu disse? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, e o verbo veio para nós em forma humana, e nós o rejeitamos. Então, nesse instante, eu vou falar da Trindade, porque eu vou falar de Deus, eu vou falar de Jesus e vou falar do Espírito. Então, o que acontece? Quem criou tudo? Deus, Jesus e o Espírito. Então, embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses versículos estão em Mateus 28, 19. E na 2 de Coríntios 13, 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Vocês entenderam bem? Que quem fez o céu, a terra, tudo, foi Jesus? E que ele veio, habitou, tudo que eu falei. As mensagens são pequenas, mas são bem explicativas. Como foi o processo diário da criação? Nós vemos em Gênesis 1.
nos versos 3 e 5, fez luz e separou o dia da noite. No verso 6, 8, criou o firmamento e separou as águas. No verso 9, 12, separou a terra dos mares, criou a vegetação. No verso 13, 19, formou os grandes astros, o sol, a lua, as estrelas. E nos versos 20 e 23, criou os peixes, animais marinhos e as aves. Tudo isso está em Gênesis 1. Todos esses versículos estão em Gênesis 1. Então, eu li o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e o quinto dia. O dia da criação. O dia da separação entre dia e a noite. A criação e o firmamento, a separação entre as águas e a terra. No primeiro dia foi a separação entre dia e noite. No segundo dia foi a criação do firmamento, a separação entre as águas, nuvens e na terra. No terceiro dia, separação entre terra, mares, criação das plantas. No quarto dia, surgimento do sol, da lua e estrela. No quinto dia, criação dos peixes, animais marinhos e aves. No sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. E criou Deus o homem, à sua imagem, homem e mulher os criou. Em Gênesis 1, 27. E no sétimo dia descansou e abençoou e santificou e chamou o dia de sábado, que é o quarto mandamento. Como eu disse, são 10 mandamentos e não 9. E no sexto dia, ele criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia, descansou e abençoou e santificou e deu-lhe o nome de sábado. Nós vemos também tudo em Gênesis. A palavra hebraica para o dia na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa período de 24 horas, quando é acompanhada de um numeral ordinal. Como se deu a criação do homem e da mulher? Em Gênesis, continua Gênesis, sempre Gênesis 1, nos versículos 26 e 27. Aí depois nós já vamos passar por 2. Homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus o fez, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diferente do restante da criação que veio à existência pela palavra de Deus. O ser humano foi feito à sua imagem. Foi moldado pela mão divina e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. E foi muito especial para Deus. Olha como eu expliquei aqui. Tudo foi feito como eu tinha falado. Deus falava, se faz isso, e fazia. Os animais, tudo. Estrela, sol, tudo. Mas o homem, ele fez com suas próprias mãos a imagem e a semelhança dele. E a mulher, ele fez da costela do homem que ele tinha criado. E deu-lhe o nome de Eva e deu-lhe o nome de Adão. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Eles receberam de Deus um lindo e maravilhoso Éden, que era para a gente viver lá. Se não fosse o anjo Lucifer, que veio com o pecado a tentar o homem e a mulher para que a gente fosse
vivesse hoje nessa terra, né? Sobre que condição eles viveram eternamente no jardim do Éden? Nós vemos em Gênesis 2, como eu falei que agora nós vamos para Gênesis 2, 15 e 17. Não comer da árvore do conhecimento do mal. A desobediência de Deus. A característica, duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeito à morte. Do momento do pecado, foi deixado o jardim e ficamos sujeitos à morte. Hoje, aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foi criada por Deus em 6 dias. Estava presente na criação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Presente o Espírito Santo. Estava presente, primeiro, Deus, o Espírito e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. E Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, irmão, o que é que nos leva à morte? A desobediência, não é isso? Quando não obedecemos a palavra de Deus, não queremos nada com Deus, você pode ter certeza que você vai morrer. Mas vamos ser atentos para que a gente não morra, porque a promessa é linda, a promessa que Deus dá. Eu vou ler aqui, para fechar a mensagenzinha. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam mente mais aberta, nobreza de caráter e firmeza de propósito, que raramente se vê nesse tempo. Bem poucos benefícios, porém se tira de uma leitura apressada da Escritura. É possível ler a Bíblia inteira e, no entanto, deixar de reconhecer as belezas ou compreender o sentido profundo e oculto. Uma passagem que se estuda até seu sentido seja claro à mente e evidente a sua relação para com o plano de salvação. É de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem ter visto nenhuma instrução positiva. Aquilo que eu falei, as mensagens estão curtas, as mensagens estão sendo na sequência, porque de nada adianta a gente pegar um monte e depois a gente não absorver tudo. Por que eu estou falando dessa forma? Eu estou falando, irmão, porque muitas pessoas têm muito conhecimento sobre a Bíblia. Mas hoje o celular, toda criança pega, todo jovem pega. E no momento em que eu estou falando, eu oro todos os dias para que essa palavra chegue ao coração daqueles que não conhecem. Então, eu peço a Deus toda hora e sei que Ele vai me atender. Por isso, irmãos, não percam uma mensagem. É mensagem pequena, mas com uma boa leitura e uma boa explicação. Vamos orar, irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso ponha na nossa mente o poder do entendimento da palavra, pois se alguém não nos ensina, não aprendemos. E o Senhor nosso Deus nos enviou a este mundo para ser obediente e filho dele, porque todos nós somos filhos dele. Então, nesse momento, meu Pai,
Eu te peço que toque no coração e que esta mensagem chegue àqueles que não conhecem o Evangelho e que passe a conhecer, Senhor. Eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.